trabalho, enfim, né, tiveram que trocar de turno, que é o Rafael e a Isadora. Então, vou abrir aqui a nossa formação de grupos. Ela está disponível, né, lá na barra atividades do Classroom. Todos vocês têm acesso, né, ali ao nossos dados de formação dos grupos e dados da turma, né. Então, dali vocês têm o contato, né, o e-mail, o telefone de todos os colegas da turma, e está ali o arquivo da formação dos grupos, né. No momento nós temos ali 5 grupos formados, né, e todos os integrantes determinados, inclusive com os líderes, né, de grupo que formaram lá, né, os seus grupos de WhatsApp para trabalhar, né, internamente junto com o seu grupo para a construção das etapas, né. Eu vou compartilhar essa tela da formação dos grupos com vocês, tá? Justamente para a gente poder identificar ali, né, os grupos que de repente vão receber mais um integrante, né? Teve gente que foi transferida de turma. Nós vamos inserir, então, os colegas que entraram em algum grupo. Então, eu vou pedir aí que os grupos se manifestem, né? Qual grupo está, de repente, já disposto aí a aceitar mais integrante, mais uma mão de obra, né? Mais uma mão de obra aí para integrar essa, digamos assim, força-tarefa, né? De construção aí das etapas do projeto, tá? Claro que a primeira etapa já foi construída, né? O grupo já tem definições, né? Quem está entrando vai ter que se adaptar, né? Àquilo que já está em construção, por óbvio, né? Então, gente, estou compartilhando aí, vocês já devem estar visualizando na tela de vocês o arquivo da formação dos grupos, né? Esse arquivo é o que está ali na turma de vocês, no Classroom, né? Na barra atividades, tem um tópico ali, formação dos grupos, né? Dados dos alunos da turma. Tá? A gente tem 5 grupos e temos 2 pessoas para entrar, né? Que é o Rafael Bitello e a Isadora Fagundes, que foram transferidos. Acho que poderíamos ver grupos que estejam ou com 4 ou com 5, né? Para receber um integrante. O grupo que já está com 6, né? Aí não dá para entrar mais, senão vai ficar gente demais, né? Eu acho que o primeiro grupo, deixa eu ver, tem 1, 2, 3, 4, 5. O primeiro grupo pode entrar uma pessoa, tem só 5, né? O grupo 2 tem 1, 2, 3, 4, 5, também dá para entrar uma pessoa. Grupo 3 tem 1, 2, 3, 4, 5, dá para entrar uma pessoa. Grupo 4 tem 1, 2, 3, 4. O grupo 4, né? Pode ser o primeiro, né, a receber um integrante aí. Grupo 5, temos 1, 2, 3, 4. O grupo 4 e o grupo 5 tem 4 pessoas, né, cada um. Então, o grupo 4 e o grupo 5 poderiam receber, cada um integrante, né? Professor, o grupo 5 tem 5 pessoas. Dora e Beatriz conectando. Dora e Beatriz conectando, bom dia. Professora, Sim? o grupo 5 tem 5 pessoas. Tem 5 pessoas? Eu olhei. Isso, a Adriele veio para o nosso grupo. A Adriele, né? Adriele ou Andriele? Faltou atualizar aqui, então. Vocês sabem se é a Adriele ou Andriele? É Andriele. Andriele? Tá. Importante. Acho que é com 2 L's o nome dela. Não sei se ela está conectada, não está. A gente revisa. Então, o grupo 5 já tem 5, então o grupo 4, né? Seria o primeiro aí a receber um integrante. Grupo 4, quem é o líder? É o Douglas. Douglas, tranquilo, Douglas? Vamos colocar mais um integrante aí no grupo? E os demais integrantes do grupo também, Tamires, Graziela, Tainá. A Tainá Dornelles, a Tamires Brum, a Graziela Glitz e o Douglas. São todos conectados, né? O pessoal do grupo 4. Ok, gente? Podemos inserir um integrante ali?
O Douglas, no grupo 4 também tem 5, faltou o Charles. Ah, tá, então tá todos os grupos com 5, então todos estão candidatos a receber o integrante, então. Charles integrou o grupo. Peguei grupo sim, senhor. Desculpa, não ouvi o que tu falou, quem falou? Tô em grupo sim. Sim, foi o que eu falei agora, né? O colega me mandou tá, ali no desculpa. chat, o colega me falou no chat ali que tu está no grupo 4, né? Então, a Tainá respondeu pelo grupo 4 ali, sim, né? Quem gostaria, então, dos novos aí, a integrar o grupo 4? O Rafael, a Isadora. Quem se candidata primeiro aí a integrar o grupo 4? Podem habilitar o microfone para falar. A Isadora mandou no chat o famoso pode ser eu. Então, vou colocar aqui a Isadora do grupo 4. Peço, então, ao pessoal do grupo 4, tá? E compartilhe aqui no chat o link do grupo de vocês para a Isadora acessar e passar a integrar, então, as atividades de construção do plano de negócios a partir agora dessa etapa, né? Da etapa 4. Da etapa 2, tá? Então, não me lembro, acho que foi do grupo 4, foi o Douglas que criou, né? Se o Douglas tiver à disposição aí, ou alguém integrante do grupo 4, por gentileza, coloque o link do grupo que vocês criaram, né, para interagir na construção das etapas, para Isadora. A Tamires, muito obrigado, Tamires. A Tamires do grupo 4, então, postou o link aqui no chat. Peço a Isadora, então, que acesse aí, entre no grupo, né, para vocês interagirem e dividirem tarefas, né, para a construção aí do projeto ao longo das próximas etapas, né. Já faltam 3, né, hoje iniciamos a etapa 2, e depois tem a etapa 3 e a etapa 4 ainda, né, finalizando lá no último dia depois com a apresentação do projeto A Banca Avaliadora, né. Falta inserir, então, o Rafael no grupo. Rafael Bitelo. Então, como todos os grupos estão com 5, né? O grupo 4 já recebeu uma pessoa, então os demais aí podem se prontificar, né? Se algum grupo ficou aguardando aí algum grupo aí no chat, enfim, ou ao vivo, né? Se disponibilize aí a receber, de preferência de braços abertos, né? Os colegas novos aí. Agora o Rafael. Tem bastante coisa para fazer, né? Então, é mais uma pessoa para ajudar, né? Isadora já mandou um obrigado no chat ali. Então, Isadora já se inseriu no grupo. Legal, Isadora. Esse é o teu grupo, né? O grupo 4. Então, vamos ver aqui. Vou começar pelo primeiro grupo, então, já que o pessoal está bem silencioso hoje, né? Primeiro grupo, a líder é a Eduarda, né? Integra um grupo também a Vitória, a Graciela, a Lisandra e a Raquel Vitória. Estão conectados aí? Eduarda está conectada. A Vitória não está conectada. A Graciela está conectada. A Lisandra também. Então tem boa parte do grupo aí conectado. Pessoal do grupo 1, podemos inserir o Rafael, então, no grupo de vocês? Pode ser? Eduarda mandou um claro. Legal, Eduarda. Então, Rafael, estou te inserindo aqui no grupo 1, tá, Rafael? Beleza, senhor. Valeu. Valeu, grupo. Rafael Pitelo, então. Um guri bom, trabalhador, vocês não vão se arrepender. É isso aí, né, Rafael?
Com certeza. Vamos lá. Então, grupo 1, peço a gentileza, né? Pode ser a líder do grupo, enfim, ou alguém do grupo, compartilhar o seu link, né? Seu link para o Rafael acessar e passar, então, a integrar aí as discussões, os debates de vocês para a construção das próximas etapas, tá? Então, Rafael, fica atento aí no chat que já veio, né? Já veio o link, Eduarda já colocou o link ali para te conectar com o grupo, tá? Muito obrigado, Eduarda. Então, por hora é isso, né? Em termos de grupo, acho que não teve mais ninguém transferido, né? De momento era só o Rafael e a Isadora. Também todos que estão conectados, né, já participaram da primeira e da segunda aula. Então todos integram algum grupo, né? Não tem ninguém fora de grupo. Muito bem. Então tá, gente. Vou fechar aqui a nossa telinha da formação de grupos, tá? Agora está atualizado, né? Na última aula não tinha atualizado ali com os nomes da Andriele e do Charles, então já está atualizado. E com os integrantes novos de hoje também, então vocês podem, né, também ter acesso a esse material ali na barra atividades do Classroom, clicando ali em formação de grupos, aparece exatamente esse arquivo que eu acabei de atualizar agora, tá? Então, se vocês abrirem aí, vai aparecer o nome do pessoal que passou a integrar agora os grupos, certo? Vou voltar a compartilhar nossa tela aqui da aula 3, que é o início da nossa etapa 2. Muito bem, gente. Então, como vocês bem sabem, né, nosso plano de negócios ele é dividido em etapas, né? Na primeira semana, vocês já desenvolveram a etapa 1, né? Essa etapa 1 foi entregue já, né, naquele prazo combinado. A etapa 1 estava combinado para entrega até o dia 13, né? Quem entregou até a data foi avaliado, né, dentro dos 2 pontos, né? Quem entregou posterior à data, né, foi corrigido, então enviado feedback, né, mas já não valeu os mesmos 2 pontos que entregou no prazo, né, decréscimo ali de atraso. Todos os grupos receberam feedback, né, eu enviei ali em texto, né, nesse primeiro momento, os feedbacks para vocês. Os grupos, então, verificaram ali, né, o feedback através do perfil do líder, né, acredito que o líder compartilhou com o grupo quais foram, né, as solicitações de correção. Muitos grupos ali fizeram as correções e fizeram o reenvio, né. Todos os reenvios foram revistos e notas também foram, se foi o caso, né, se o grupo corrigiu todas as solicitações, né, a nota foi acrescida, né. Acho que falta só o último, né, a última revisão que foi feita, acho que foi o envio da Evelyn, né, ainda estou devendo aí para o grupo, então, para o grupo da Evelyn, a reavaliação ali, né, já tinha uma nota inicial, né, do primeiro feedback, e estou devendo rever ainda e verificar se foram feitos os ajustes solicitados e o acréscimo de nota ali, né, nessa entrega reajustada da etapa 1. Então, o grupo entregou e foi feito feedback. Tá? Nesse primeiro momento, como eu falei para vocês, foi um feedback que eu dei em forma textual ali, porque era o primeiro feedback, né? A gente tivemos aí um feriado no meio, né? Que atrapalhou um pouco, mas os feedbacks, né? Eles são dados para o grupo todo, conectado ao vivo, tá? Então, a partir agora do feedback da entrega da etapa 2, né? Quando a gente tiver o início lá da etapa 4, né? A gente já vai ter, né, tido aí a entrega da etapa 2, então ao iniciar lá, né, a aula da etapa 3, melhor dizendo, né, eu vou dar o feedback para os grupos primeiro, né, e aí as instruções depois de construção da etapa, tá? Então agora, vocês vão começar hoje, né, construção da etapa 2, a gente tem aula agora para recuperar, né, essa questão do feriado, então vão ter essa aula de recuperação também, então vão ser essas 2 aulas que tem para a etapa 2, tá?
Vocês vão fazer a entrega na data prevista, combinada, tá? Não vai ter feedback textual, tá? Vai ser ao vivo o feedback no início da aula da etapa 3. Então, antes de falar da etapa 3, no início da aula, ó, o grupo tal, ajustar isso, isso, isso. Vai ser ao vivo, e aí todos os integrantes do grupo vão ouvir, né, e vão saber dos ajustes a serem feitos, tá? E aí a gente fala da etapa 3, vão ter 2 aulas, vocês vão fazer a entrega também no prazo combinado. Lá no início da etapa 4, eu dou feedback para os grupos, tá? Iniciamos a etapa 4, e aí encerramos, né, as 4 etapas conforme combinado, tá? Então vamos dar uns feedbacks ao vivo aí. A primeira etapa foi em formato de texto, é porque a gente teve feriado no meio do caminho, deu uma atrapalhada aí nos nossos, nossa sequência de encontros, né? Tá? Relembrando o nosso calendário, tá? Este calendário foi parte integrante do nosso vídeo lá do contrato pedagógico, foi a primeira coisa no primeiro dia de aula, né? A gente explicou tudo, como vai funcionar cada coisa, né? Dentro do processo avaliativo aí do plano de negócios. Tá? Então, quem esqueceu, né? Por favor, assistir novamente, né? Quem pegou pela metade lá no dia, né? Caiu a conexão, perdeu alguma parte, assistir novamente. Quem entrou na turma depois, assistir, onde está no Classroom, na barra atividades, lá no tópico vídeo aulas ao vivo, tá? Então, etapa 1 foi entregue, valia 2 pontos. Agora, etapa 2, né? É a sequência dos itens do trabalho. Então, vocês já abriram o trabalho, já fizeram a primeira etapa, já notaram, né? Que é tudo sequencial. Tem um roteiro pronto, tem uma formatação pronta, né? Então, ainda foi recomendado, né? No primeiro dia, né? E depois na segunda aula também, de vocês seguirem a formatação lá, né, que está no roteiro original, né? O espaçamento entre linhas está certo, a formatação do parágrafo está certa, né? O espaçamento, né, entre os elementos está correto, né? E muitos dos feedbacks aí que os grupos receberam foi isso, né? O grupo inseriu o texto lá, mas inseriu e tirou a formatação original, né? Então, insere o seu texto e reformata ou cola com a formatação original, né? Colar sem alterar a formatação, enfim, tá? A etapa 2, gente, que começa hoje, dia 18/2, tá? Porque teve o feriado, né? Na terça-feira, que vocês teriam aula, né? Da etapa 2, nós vamos recuperar essa aula no dia 22/2. Então, a etapa 2 vai ser hoje, 18/2, e 22/2. 22/2, excepcionalmente, né? É a única segunda-feira, né? Que vocês têm aula. Por quê? Por causa da recuperação do feriado, né? A turma de vocês é terças e quintas, tá? Então, hoje, quinta-feira, 18/2, e segunda-feira, 22/2, no mesmo horário, né? Das 9 ao meio-dia, vocês vão ter a etapa 2, que vale 2 pontos e tem o prazo de entrega até 27/2, tá? O prazo de entrega da etapa 2, a gente já explicou por que ele ficou, né, mais distante lá junto, né, com a etapa 3, por quê? Teve essa questão do feriado. Na etapa 2 tem a pesquisa, né, que você tem que fazer, né, esperar receber as respostas, né, da pesquisa que vocês vão fazer também referente à empresa de vocês. Tem pesquisa de fornecedores, isso demanda também um certo tempo, né, então por isso a etapa 2 ficou um pouquinho mais distante. Mais por causa do feriado e também por causa desses outros elementos que compõem a etapa 2 que vão demandar um pouquinho de tempo, tá? Então ficou lá para o dia 27/2. A etapa 3, ela, enfim, ocorre ali na semana 23 e 25/2, também vale 2 pontos a entrega lá dia 27/2, tá? Como eu falei, a etapa 2, a data limite ficou para o dia 27/2. O correto dessa etapa seria no dia 20, né? A entrega, porque seria da semana 2, tá? Como a gente vai ter aula no dia 22, por isso também ficou lá para o dia 27. Então, o grupo que terminar antes, né, a etapa 2, também pode entregar antes do dia 27. Não precisa esperar o dia 27 para fazer a entrega, tá? A etapa 3, que a gente vai fazer, né, no dia 23 e 25, né, entrega até dia 27 também, tá? Vocês já vão ter terminado a etapa 2 e já vão estar tendo aula da etapa 3. Então, tá tudo certo. Etapa 4, dia 2 e 4 de março,
essa vale 3 pontos, é o fechamento do plano, né? É a fase final ali, o plano contábil, né? E a entrega dela até o dia 6 de março, às 23h59. Ao terminar as 4 etapas, vocês vão ter terminado todo o roteiro do plano. O projeto está pronto. Tá? Então, já vão ter recebido, né, a nota da N1. Vocês têm 6 pontos, né, nas 3 primeiras etapas, mais 3 pontos na última, são 9. 1 ponto de participação, né, participou das aulas ao vivo, né, participou da construção das etapas com o grupo, recebe mais 1 ponto, ficam 10 pontos na N1. Tá? N2, a apresentação ocorre, a banca avaliadora, nós temos 2 datas, né, 9/3 e 11/3. Acabou que ficou, né, 5 grupos para apresentar no dia 9/3, e no dia 11/3 teria, né, a formação de demais grupos para apresentarem na quinta-feira, 11/3. No entanto, né, diversos colegas da turma aí, né, provavelmente decidiram não cursar nesse momento, né, e formariam, né, são os que formariam o grupo para quinta-feira. O pessoal não veio, né, não está participando aí dessa disciplina nesse momento, devem ter deixado para mais tarde. Então, no dia 9/3, vamos apresentar, né, os 5 grupos que estão definidos, tá? Para a banca avaliadora, vale 9 pontos, tá? E 1 ponto de participação também, certo? Para apresentar para a banca avaliadora no dia 9, o grupo tem que ter entregue no dia 8, ou seja, 2 dias depois da entrega da etapa 4, o grupo tem que entregar o roteiro completo. Então, vai ter aí, né, entre a finalização lá da entrega da etapa 4, o grupo ainda vai ter mais, né, 2 dias ali para dar uma revisão final no seu plano, ver questões de formatação, né, alguns ajustes finais que possam ser melhorados, para fazer a entrega do roteiro pronto, completinho, no dia 8/3. Porque lá no dia 8/3, né, tem essa entrega e tem mais a entrega dos slides, né? Então, são as 2 coisas que precisam ser entregues no dia 8. Os slides, importantíssimo, né? Porque a apresentação vai ser feita à banca avaliadora a partir dos slides construídos pelo grupo, né? Então, nós combinamos ali, né, 10 slides, foi isso, né? 10 minutos de apresentação para cada grupo, e a banca vai fazer, então, a avaliação do trabalho. Então, o grupo vai ter 10 minutos para apresentar, e a banca vai ter ali alguns minutos, né, para fazer perguntas, né, observações para o grupo, tá? Então, a apresentação é 10, mas pode, né, o grupo está mobilizado, né, mais 5 minutos, talvez, mais 10, talvez, dependendo das questões que vierem da banca avaliadora. A banca avaliadora pode ter mais 1 ou mais 3 pessoas, né, além do professor, né, de vocês. No dia 11, como a princípio não vai ter grupo, né, no dia 11 fechamento, né, fechamento de notas, né, e publicação das notas de vocês, tá? Tanto do fechamento da N1 quanto do fechamento da N2. Eu vou estar fazendo esse fechamento no dia 11/3 e a conexão, né, vai ter conexão ao vivo para aqueles grupos que quiserem feedback da sua nota, feedback do seu projeto, tá? A aula é dividida em 2 momentos, como vocês bem sabem, né? No primeiro momento a gente trabalha o conteúdo da etapa que vai ser construída. No segundo momento da aula, pós-intervalo, né? Trata o conteúdo, né, da etapa que vai ser construída, faz o intervalo. Na volta do intervalo, a gente faz a chamada que é online, ao vivo. Então, chama o nome e vocês respondem, recebem a presença. Tá? Após essa chamada, os grupos estão livres para se reunirem, debater a construção da etapa que foi trabalhada na primeira parte da aula. Né? Então, conversar a respeito, dividir as tarefas, começar a construção da etapa e já vão começar, né, nessa construção da etapa a ter dúvidas, né, perguntas, e aí a conexão ao vivo aqui permanece, né? Nessa segunda parte da aula, embora vocês estejam reunidos com o grupo de vocês, dividindo tarefas, e aí depois vão começar a fazer, né, dentro do grupo a sua parte, enfim, que ficou definido o trabalho, eu fico conectado até o meio-dia para atender as dúvidas de vocês, tá? Então é importante que
nessa segunda parte da aula, o grupo não se dissolva, né? Cada um vai, né, fazer alguma coisa, enfim, vai trabalhar, vai cuidar das coisas em casa, e realmente não trabalha em grupo, porque aí não aproveitou esse momento para tirar as dúvidas, né? E aí depois, num outro horário, como vocês bem sabem, né, eu tenho outras turmas, né, e não consigo ficar, de repente, atendendo dúvidas que poderiam ter sido tiradas em aula, né? Tá? Então, utilizem esse segundo momento da aula, né, de cada etapa, né? Cada etapa vai ter sempre 2 aulas, né? Então a gente sempre vai ter, né, tanto no encontro quanto no outro daquela etapa, oportunidades para tirar dúvidas ao vivo, tá? Na primeira etapa, né, os grupos se dividiram ali e fizeram essa construção na segunda metade da aula, mas não surgiram muitas dúvidas, né, talvez porque era a primeira etapa ainda, né, e a complexidade maior agora do trabalho vai começar a partir da etapa 2, tá? Mas utilizem a segunda parte da aula, né? Se na primeira aula o grupo já dividiu as tarefas, já começou a construir, né, então já, né, podem surgir dúvidas nesse segundo momento, né? Na segunda aula daquela etapa, né, mais dúvidas devem ter, porque já começaram lá na primeira aula, né, aquela etapa, tá? Então não deixem, né, para fazer a construção em grupo, né, em outro momento, em outro horário, porque provavelmente, né, o professor, naquele outro momento, naquele outro horário, está atendendo outra turma, né? Tá? Então, para dar um exemplo para vocês, né, se agora, né, o pessoal do outro turno está mandando dúvida, eu não consigo atender, porque eu estou dando a aula para vocês, né? Então, é sempre importante vocês utilizem, né, aquele segundo momento da aula para dúvidas e perguntas, tá, gente? Então, fiz aqui um breve relembrar aí, né, do nosso calendário, tá? Isso tudo e mais um pouco, né? Esse mais um pouco é bastante, né? A gente tratou lá no contrato pedagógico. Então, quem não viu, né, por favor, não perca, não deixe de assistir. O vídeo está lá no Classroom, na barra atividades. Pessoal, principalmente os que entraram agora, gostariam de fazer alguma pergunta sobre esse calendário aqui, sobre o processo avaliativo, as notas, enfim? Não, senhor, tranquilo. Tranquilo? Legal. Então, vamos adelante. Relembrando sempre que esses slides da etapa 2, né? Aula 3, etapa 2, vão estar disponíveis para vocês depois ali no Classroom. O vídeo gravado também será disponibilizado depois ali no Classroom, tá? Então, hoje, né? Aula 3 da etapa 2, vocês terão disponível. E depois, lá na segunda-feira, né? A aula 4 da etapa 2 também estará disponível para vocês. Então, vamos lá. A etapa 2, correspondente à nossa semana 2, a aula 3. Bom, essa etapa 2, né, ela compõe aí uma análise de mercado. Corresponde, né, aos clientes, concorrentes e fornecedores, que fazem parte, que atuam no mesmo mercado que vocês escolheram atuar, né? Na primeira etapa lá, vocês escolheram um setor da economia, né? Tem lá setor de comércio, de serviços, setor da indústria, agronegócio, enfim. Vocês escolheram um setor. Dentro desse setor, vocês escolheram um ramo. Então, que um grupo escolheu lá o setor do comércio, e dentro do comércio, o ramo alimentício. Dentro do comércio, dentro do setor do comércio, o ramo de vestuário. Enfim, né, uma série de ramos que existe dentro do comércio. Quem escolheu o setor de serviços, né? Pode ter escolhido, né, dentro do setor de serviços, diversos outros ramos, né, dentro do setor de serviços, né? Serviços, né, como, por exemplo, né, de aluguel, né, de carro, serviço, né, de transporte, serviço de beleza, serviço, né, de prestação, né, de serviço de pintura, enfim, né, de consertos, né, de veículos, de eletrodomésticos, né, de eletrônicos, né, serviços de viagem, enfim, uma série de ramos, né, dentro do setor de serviços, turismo, enfim. Bom, nesse momento agora aqui da análise de mercado, vocês vão fazer uma análise dentro do ramo escolhido, né? Então, eu sou da área de comércio, mas a minha empresa, né, dentro da área de comércio é do ramo de vestuário. Então, eu vou analisar o mercado de vestuário, né, em que eu estou inserido. Vestuário para
visão dos meus clientes, visão dos meus concorrentes, visão dos meus fornecedores. Eu vou pesquisar, né, analisar esse contexto, né, fazendo esse estudo. Então, primeira coisa, né, da etapa 2 é o capítulo 3. Tá? Ele tem, então, esses 3 tópicos dentro dele. 3.1, estudo dos clientes, 3.2, estudo dos concorrentes e 3.3, estudo dos fornecedores. Tá? Então, esse é o título do capítulo, né? Análise de mercado, e esse é o título dos tópicos que compõem esse capítulo. Sempre ao abrir um capítulo novo, né, a gente faz uma introdução. Mesma coisa que a gente tratou lá na etapa 1, né? Vitória conectando, bom dia, Vitória. Então, a gente faz uma introdução aqui, né, um breve parágrafo, né, apresentando para o leitor do projeto de vocês o que será tratado neste capítulo. O tópico ali do capítulo é análise de mercado. Então, o que vai ser tratado? Já está dito aqui, né? Então, vocês vão fazer um parágrafo falando isso, né? Então, sempre primeira pessoa, né? Nunca o nós, fazemos, fizemos, né? Apresentamos. Isso é primeira pessoa. Então, você tem que falar sempre em nome da empresa, em nome do projeto, em nome do plano. Então, esta empresa realiza uma análise de mercado e apresenta. E aí, agora, quem está apresentando é a empresa, né? Apresenta o estudo dos clientes, dos concorrentes, dos fornecedores. É um parágrafo simples, breve e objetivo, né? Então, a empresa está apresentando a seguir, né, tais e tais elementos da sua análise de mercado feita. Tá? É simples, só temos que cuidar dos pequenos detalhes, né? Não usar a primeira pessoa, está falando sempre em nome do projeto, do plano da empresa, né? E, na abertura do capítulo, apresentar o que será tratado dentro do capítulo. Tá? Lembrem sempre, pessoal, ao inserir, né, esse parágrafo que vocês construíram, mantenham a formatação do arquivo original. Né? A formatação está nas normas da ABNT. Então, tem um espaçamento à direita, um espaçamento à esquerda, um espaçamento entre linhas. Né? Parágrafo, né? Todo parágrafo que a gente inicia, a gente não coloca ele alinhado a todo o restante do texto, né? Tem um backspace ali, né? Então, ele inicia com espaço, né? E depois, né, o parágrafo vai ser alinhado conforme o texto justificado. Tem um exemplo, tem um modelo disso ali no roteiro, tá? Então, cuidem disso. Então, o primeiro item da análise de mercado é estudo dos clientes. Então, isso vai exigir de vocês a realização de uma pesquisa, tá? Para descobrir o perfil desse cliente, o que ele gosta, o que ele não gosta, as preferências dele em relação, né, ao produto de vocês, ao serviço que estão prestando, né? Em relação à empresa de vocês, tá? Então, de 6 a 10 perguntas, não mais do que isso e não menos do que 6 também. Tá? Então, de 6 a 10 perguntas para pesquisar, né, os interesses do público-alvo, dos clientes de vocês, é o suficiente, é o recomendável. Tá? Claro, vocês vão utilizar, né, alguma ferramenta, né, online para isso, certo? Para poder enviar, né, para os contatos de vocês o link da pesquisa. Então, o pessoal vai receber o link, né, vai demorar uns dias ali, né, até que vocês insistindo, né, mandando link para um, mandando link para outro, pedindo para o pessoal responder, vocês tenham as respostas, né, das perguntas de vocês, tá? Já vamos falar ali sobre onde vocês podem fazer essa pesquisa, mas o importante aqui nesse item, né, vocês vão apresentar os resultados, tá, dessa pesquisa. Então, vocês vão apresentar o gráfico resultante, né, que demonstra ali os percentuais, né, que compuseram as respostas às questões. Então, cada pergunta, né, vai gerar uma série de respostas, né, e isso vai gerar um gráfico. Né? É isso que vocês vão apresentar aqui no estudo dos clientes. Ou seja, o gráfico e o resultado que foi obtido. Né? Então, elaborar apenas resultados tabulados. Então, do gráfico, né? Tem um exemplo aqui. A pergunta, né, tinha relação, né, com a frequência que os usuários, né, desse serviço
lavavam o seu veículo ou sofá. Então, era uma empresa, por exemplo, nesse gráfico aqui, era uma empresa que oferecia, né, lavagem de veículos, né, e de sofás, por exemplo. Tá? Ao perguntar isso, eles obtiveram, né, algumas respostas, né? 50%, né, respondeu lá que lava de 1 a 2 vezes, né, ao mês. E aí tiveram as outras frequências, né, para o restante das alternativas da pergunta que foi feita. Então, vão ser questionários, Evelyn conectando, bom dia. Então, vão ser questionários com perguntas fechadas, em que quem vai responder, né, tem lá a opção de marcar as alternativas, porque isso vai gerar um gráfico para vocês. Vocês vão inserir esse gráfico, então, no 3.1 e vão, claro, né, elaborar os resultados. Então, vou apresentar os gráficos, tá? Gráfico 1 da pesquisa, gráfico 2, 3, 4, 5, um abaixo do outro. E lá no final, depois de apresentar os gráficos todos, um parágrafo, 2, 3, falando dos resultados. Diante da pesquisa realizada, a empresa XYZ verificou que tantos por cento dos clientes, né, fazem isso, tantos por cento aquilo, tantos por cento preferem isso, tantos por cento preferem aquilo. Ou seja, vamos fazer o resultado, né, da pesquisa, tá? Então, aqui, no 3.1, estudo dos clientes, não aparece o formulário com as perguntas e as alternativas, tá? Então, preste atenção. 3.1, vocês não vão colocar aqui o formulário da pesquisa. O formulário da pesquisa vai ser um dos anexos lá no final do plano. Mas aqui no 3.1, vocês vão apresentar os gráficos que resultaram da resposta ao formulário de pesquisa de vocês, e embaixo dos gráficos, né, 1, 2, 3 parágrafos falando dos resultados que vocês encontraram. Claro que, né, no 3.1, estudo dos clientes, já vamos começar colocando gráfico. Tem que ter um parágrafo introdutório aqui, né? Então, vocês vão colocar embaixo do 3.1, a empresa XYZ realizou uma pesquisa, né, com seus clientes que utilizou a ferramenta tal. Qual ferramenta utilizaram para fazer a pesquisa? Foi SurveyMonkey, Google Formulários? Né? Qual ferramenta? Então, usada tal ferramenta, a pesquisa foi realizada do dia tal até o dia tal, né? Para a coleta de dados. Né? Finalizada a pesquisa, apresentam-se abaixo, né, os gráficos resultantes e também os resultados da pesquisa. Ponto. Então, falei ali que a empresa tal fez uma pesquisa, utilizou tal ferramenta, a pesquisa foi de data tal a data tal, né, em que serão apresentados a seguir os gráficos e os resultados. Muito bem, fiz um parágrafo, aí depois sim eu vou mostrar os gráficos, né. Lembra, gente, que nós falamos, né, que todos os elementos não textuais, eles são identificados de uma determinada forma, né? Então, tem que colocar o que é aquele elemento, o número e o título. E embaixo, fonte 2 pontos, se foi feito pelo grupo, é autoria própria, né? Então, estou apresentando os gráficos. É o primeiro gráfico do documento, não tem nenhum gráfico lá na etapa 1, então vai ser o primeiro gráfico, né? Aqui no 3.1. Então, vou colocar lá, gráfico 1. O que é? A pergunta era sobre frequência de lavagem dos clientes. Meu exemplo aqui, né? Então, coloco o título do gráfico 1, que apresenta o gráfico, tal qual, né, foi obtido lá na pesquisa, tá? Abaixo do gráfico vai estar lá, fonte 2 pontos, autoria própria. Foram vocês que fizeram a pesquisa, tá? Então, não vai aqui o nome da ferramenta que foi utilizada para fazer a pesquisa, não. Vai os autores da pesquisa, né? Quem são os autores, né? São aqueles nomes que estão lá na capa. Então, eu coloco fonte 2 pontos, autoria própria. Fica claro que são os autores cujos nomes estão na capa do trabalho. Tá? O gráfico, gente, usando essas ferramentas de pesquisa, tipo SurveyMonkey, Google Formulários, ele gera automaticamente o gráfico para vocês, tá? Vocês capturam a imagem do gráfico, né? Trabalham com ela e inserem no documento de vocês, tá? Nunca esqueçam, o gráfico tem que ter lá o que é, né, gráfico, o número na sequência, o título, e embaixo a fonte 2 pontos, autoria própria, tá? O gráfico,
em geral, a recomendação é ou utiliza o gráfico em pizza, né? Ou utiliza o gráfico em barras, tá? Então, o grupo decide aí, né? O que vai utilizar. Em geral, né? O padrão ali dessas ferramentas já é esse, né? Tanto o SurveyMonkey quanto o Google Formulários, né? As possibilidades ali de geração de gráficos, em geral, ali é o gráfico de pizza e o gráfico em barras, tá? Mas tem outras ferramentas que algum grupo, de repente, quiser utilizar, que vão trazer outros formatos de gráfico, aí fica um pouquinho, às vezes, né, poluído, né, o trabalho. Então, configurem lá. Se forem utilizar outra ferramenta que não seja o SurveyMonkey, que não seja o Google Formulários, né, selecionem lá para usar ou gráfico de pizza ou gráfico de barras, tá? Pergunta aqui, gente, sobre o 3.1, estudo dos clientes. A forma de apresentar esse estudo aqui. Tá todo mundo tranquilo? Tudo tranquilo, só. Se você não responde, eu acho que tá todo mundo dormindo. Então tá, gente. Bom, essa pesquisa que vocês vão fazer, e que vão utilizar lá ferramentas próprias para isso, né? Vocês vão fazer perguntas com alternativas que vão gerar os gráficos lá para vocês colocarem nessa etapa 3.1, tá? Como eu falei, a sugestão é que o questionário de pesquisa de vocês tenha de 6 a 10 perguntas, tá? E perguntas fechadas, tá? Tem aqui um exemplo de pesquisa e tem umas perguntas abertas, né? Essas não são boas para vocês gerarem gráficos, tá? Então, não utilizem perguntas abertas. E aqui o exemplo tem, né? Pergunta 1, a 2, a 3 e a 4 são perguntas abertas. Ou seja, não dão as alternativas, né? Para o indivíduo que responde a pergunta. E, portanto, né? Gera aí perguntas aleatórias que não vão dar um gráfico, né? Para vocês apresentarem no trabalho. Então, usem perguntas fechadas. Quais são as perguntas fechadas? Aquelas que dão alternativas, como, por exemplo, a 5, a 7 e a 8. Né? Então, são esses modelos de questionário, né, com perguntas fechadas, que são, né, a pergunta com as alternativas serem respondidas. Tá? Então, vocês vão apurar esses dados e vão demonstrar, né, os gráficos, né, e o resultado da análise dos gráficos. Como a gente falou, né? Um parágrafo abrindo lá, apresentando a pesquisa, quando ela foi feita, qual a ferramenta utilizada, apresenta os gráficos. No final, embaixo dos gráficos, vai, né, alguns parágrafos ali, né, 1, 2, 3 parágrafos falando sobre os resultados, né, e que foi encontrado nessa pesquisa, né. Descobrimos isso, aquilo, preferências dos clientes, enfim, que vocês fizeram na pesquisa. De 6 a 10, coloquem todas as perguntas importantes para saber sobre o cliente de vocês. E já alerto aqui, né, gente, e quando a gente diz perguntas importantes, né, são coisas fundamentais para quem vai abrir uma empresa e precisa saber do seu cliente. Então, o pessoal, às vezes, né, começa a pesquisar na internet questões sobre produto, serviço, e põe perguntas aleatórias, mas não pararam para pensar o que é importante para saber do seu cliente sobre aquele produto que vai ser comercializado. E muitas vezes, né, um erro comum dos grupos é não perguntam nem o preço, né, no questionário. E aí depois, mais adiante no projeto, eu tenho que saber o preço, né, que o cliente estava disposto a pagar, ter um ponto de partida para formar o preço do produto, e eu não perguntei nem na pesquisa. Né? Então, o grupo tem que pensar, né, o que é importante, o que a gente tem que saber do nosso público, né, isso vai fazer parte do plano de negócio de vocês, e as próximas etapas vão exigir muitas coisas que vocês, né, encontraram na pesquisa. Então, a frequência de compra do cliente, né, quanto ele estaria disposto a pagar, né, sobre cores, sabores, né, enfim, dependendo, né, claro, né, prazo de atendimento, se for serviço, enfim, o que é importante para aquele produto, para aquele serviço que está sendo prestado, né, coisas fundamentais, né, que não podem deixar de estar na pesquisa. Então, não adianta eu perguntar para o cliente, né, por exemplo, qual a melhor localização, né, para a empresa, e não perguntar o preço. Né? Então, claro, a gente tem que dar as alternativas para os clientes responderem. Né? Vocês vão ter ali faixas de preço, né?
que o cliente vai, enfim, né, pesquisado de vocês, né, vai selecionar, tendo lá um número de respostas, né, 10, 15, 20, 30, 50 respostas. Isso vai gerar um gráfico, né, tantas pessoas responderam tanto, tantas pessoas responderam tanto. Então, a maioria, né, 75% disse que gostaria de pagar de R$ 5 a R$ 7 pelo produto. Tá? Então, você já tem uma dimensão, né, do que é a expectativa do cliente para isso. Tá? Então, preço, por exemplo, é uma pergunta que não pode faltar na pesquisa de vocês. Tá? Além dessa, né, outras que vão aí compor, né, de 6 a 10 questões. Tá? De novo, repito, o formulário que os clientes vão responder, esse não aparece no 3.1. 3.1, parágrafo introdutório, os gráficos e embaixo os resultados, né, a análise de vocês sobre o que encontraram na pesquisa. Mas o formulário, onde vai aparecer as perguntas e as alternativas? Nos anexos, lá no final do plano, né, tem lá um tópico anexos. Então, o formulário da pesquisa vai ser um dos anexos que vão aparecer lá, tá? A ferramenta, né, mais utilizada, né, pelas turmas, né, acaba sendo o Google Formulários, tá? Depois do Google Formulários, o pessoal usa muito o SurveyMonkey. Usa muito, digo assim, né? Quem não usa o Google Formulários acaba usando o SurveyMonkey, né? Outras ferramentas são aí muito raras, né? Algumas são pagas, outras são em inglês, por exemplo, né? O pessoal não gosta muito de utilizar, tá? Tanto o SurveyMonkey quanto o Google Formulários, ele é em português, né? E nos possibilita aí obter os resultados, né, em gráfico, tá? O Google Formulários, né, por relato dos alunos, né, de anos anteriores, né, de outras turmas, né, o Google Formulários o pessoal gosta bastante, porque é bem fácil de utilizar, né, simples, né, prático, inclusive tem vídeos ensinando a como fazer, né, o uso do Google Formulários lá, enfim, para quem quiser assistir, né, no YouTube, então é muito prático, né, de ser feito, tá? Ele é intuitivo, né, já tem uma pré-formatação e vocês precisam inserir, né, as perguntas de vocês. Então, vamos, né, formular as questões, depois abre o Google Formulários e põe essas perguntas, vai gerar um link, né, da pesquisa ali dentro do Google Formulários, e esse link da pesquisa que vocês vão, né, disseminar entre os potenciais clientes de vocês, né, tá? Ao responder, ele vai acabar gerando ali, né, os gráficos que vocês vão obter, capturar, né, para colocar no item 3.1, tá? Então, vai exigir que vocês, né, entrem na ferramenta, entendam como ela funciona, né, pesquisem, enfim, né, para poder fazer essa formatação. Se tem alguém no grupo que já conhece, fica mais fácil, né? Senão o grupo vai ter que se inteirar, tá? Acredito que, como todos aqui, né, já estão no segundo ciclo, já fizeram lá no primeiro ciclo, né, administração de marketing, né, que é uma disciplina do primeiro ciclo, já fizeram um plano de marketing, então já fizeram uma pesquisa também, então é possível, né, que todos da turma, pelo menos, conheçam já, pelo menos aí, né, o Google Formulários, tá? Ao abrir o Google Formulários, né, vocês vão se deparar com essa página inicial e vocês vão entrar ali no formulário, né, que é o formulário pessoal, tá? Tem duas opções, né? Tem os formulários lá para empresas, tá? E como vocês não têm um perfil pago, né? Não vão conseguir fazer o uso por aqui, né? Então, entrem no pessoal, tá? Cliquem lá, ir para formulário, no tópico pessoal. Ao clicar ali, né, ele vai abrir, então, né, alguns modelos, né? Pré-prontos de formulário, de pesquisa, né, e tem a opção de vocês criarem um do zero, né, em branco, tá? E aí fica livre como é que vocês desejam fazer esse formulário de vocês, né, do zero, ou já com alguma formação pré-definida, né, que possam gostar aqui daquelas que já se apresentam, tá? Então, mostrei como exemplo o Google Formulários, que é o mais utilizado, tá? Se quiserem utilizar outros, pode, mas, né, tem que apresentar os gráficos ali, né? Então, não pode usar, de repente, né, algum tipo de ferramenta para pesquisa que não vai gerar os gráficos, né, ou em barra ou em pizzas para vocês apresentarem, tá? Sobre o 3.1, pesquisa de cliente,
Podemos ir adiante? Fechou aqui? Alguém ficou com alguma dúvida? Não, senhor, tranquilo. Legal, obrigado. Então, vamos adiante. O próximo item do capítulo 3, né, depois do estudo de clientes 3.1, é o estudo dos concorrentes, 3.2. Vocês vão apresentar, né, claro, uma tabela, né, com a análise dos concorrentes da empresa de vocês. Como sempre, né, a gente não abre, né, um capítulo, né, um subitem do capítulo sem antes fazer um texto introdutório, um breve parágrafo, né, falando como é que vocês elaboraram, né, essa pesquisa aí dos concorrentes, tá? Um breve parágrafo, né, apontando aqui, né, foi feita uma pesquisa online do concorrente tal, foi uma pesquisa por telefone de tal concorrente, né, foi uma pesquisa, uma visita pessoal física, né, até um estabelecimento, né? Contam aqui, né, nesse primeiro parágrafo, como foi feita essa pesquisa do estudo dos concorrentes, tá? Sempre utilizando a terceira pessoa. Então, fomos a tal local, não, né, não é fomos ou realizamos, enfim, né? A empresa XYZ realizou seu estudo de concorrentes, né, através, né, de pesquisa online, nos sites, né, das empresas, né, ou através de ligação telefônica, e descreve, né, ou presencialmente, descreve como foi feito esse estudo, tá? Depois desse parágrafo introdutório, vocês vão apresentar uma tabela da análise dos concorrentes. Tabela é um elemento textual ou é um elemento não textual? Então, a gente já sabe desde a primeira etapa aqui, gráficos, tabelas, figuras, né? Tudo que não é texto, elemento não textual, então tem que apresentar colocando o que é a numeração na sequência e o título, né? O que está sendo apresentado naquele quadro, tabela, figura, enfim. E embaixo sempre fonte, 2 pontos, e o autor. Né? Se o autor, se a gente está tirando uma figura de um livro, o autor é o autor do livro. Se a gente está fazendo aquela tabela, aquela pesquisa, né? Ou produziu aquela figura, vai ser fonte, 2 pontos, autoria própria. Então, em cima do quadro de análise concorrentes, vai lá, quadro, né? Que está sendo apresentado aqui é um quadro, não é uma figura, né? Então é quadro. Qual o número dele na sequência do documento? A gente apresentou o quadro dos sócios lá na etapa 1. Então a gente apresentou lá o quadro do sócio 1, 2, 3, 4, 5. Então coloquei lá quadro 1, 2, 3, 4, 5. Qual vai ser esse quadro aqui na sequência? Se for o próximo na sequência depois dos sócios, né? São 5 sócios, então esse aqui vai ser o 6º quadro. Então vai ser quadro 6. O que é esse quadro 6? É análise dos concorrentes. Aí apresenta o quadro, fonte 2 pontos, autoria própria embaixo. Bom, quantas empresas eu vou apresentar aqui na concorrência, tá? Além da empresa de vocês, tá? Mais 2 ou 3, tá? Concorrentes. Então, vou apresentar, colocar o nome da minha empresa, a empresa que vocês estão criando, e o nome de 2 ou 3 concorrentes, tá? E aí vão colocar os critérios da análise. São, no mínimo, 5 critérios. E esses critérios são escolhidos pelo grupo, a partir do tipo de empresa, o tipo de produto, né, que vocês estão avaliando, né, em relação ao concorrente de vocês. Vitória levantou a mão? Pode falar, Vitória. Senhor, deixa eu só te perguntar uma coisa. Se a gente vai ter uma empresa de, por exemplo, produto de beleza, a gente pode citar concorrente real, tipo, marcas reais? Sim, os concorrentes são reais, né? Está criando uma empresa. Os concorrentes da empresa que a gente está criando são reais, né? Ah, mas a empresa é fictícia, entendeu? Eu não sei se a gente pode citar realmente nome de marcas famosas, por exemplo. Sim, pode. Tá. É claro que os concorrentes que a gente vai colocar aqui, né, são aqueles que são concorrentes de preferência, tá? Concorrentes diretos. Tá? Então, eu tenho um salão de beleza, né, que vai ser colocado na região, sei lá, região central de Canoas, né? Então, eu não vou colocar uma empresa que está situada em São Paulo, por exemplo. Não é meu concorrente direto, né? Não vamos disputar os mesmos clientes, nós estamos nem na mesma posição geográfica, né?
Então, isso tem que estar muito claro, você deve ter muita atenção em relação a isso, né? Não vou colocar aqui como concorrente alguém que realmente não vai ser, né? Ele é da mesma área, do mesmo ramo, do mesmo setor, faz o mesmo produto, mas, né, não vai disputar o mesmo cliente. Né? Mas, e, senhor, E os concorrentes serão aqueles que vão disputar o mesmo cliente de vocês, tá? e, por Sim. exemplo, se a nossa empresa for para um produto específico e tiver outra empresa que não especificamente trabalha só com aquele produto, mas também com ele. É um concorrente, É né? um concorrente direto, trabalha com o mesmo produto, né? Independente ele vai ter outros produtos, né? Ele tem um produto que vocês comercializam também, então vai concorrer, né? O cliente pode escolher entre um e outro, né? Tá? Então, digamos que a gente, né, escolheu o centro de Porto Alegre, né? E vai abrir uma loja pequena, né? De vestuário, né? E eu vou colocar lá, nessa loja pequena de vestuário, roupa feminina. É o público-alvo, é o público feminino na área de vestuário. Mas, algumas quadras adiante tem a Renner, a Chuela, a Marisa. Eles vendem só roupa feminina? Não. Vende roupa masculina, enfim, também, né? A Renner vai ser meu concorrente? Vai. Porque ele não vende só a roupa masculina, ele vende a feminina também. Então, o meu cliente pode escolher entre comprar roupa feminina na minha loja ou na Renner. Então, se outras empresas, né, vendem, além do meu produto, né, outros, né, ele também é meu concorrente, tá? Isso é concorrência direta. Mais alguma pergunta, gente? Eu não entendi muito bem como vão ter que ser colocados os critérios na tabela. Tá. Os critérios são escolhidos por vocês, pelo grupo, né? E vocês vão ter que verificar aquilo que é importante, né, para vocês em relação aos concorrentes. Então, naquilo que vocês podem conquistar público, né, ou podem perder público, frente, né, àqueles que vendem o mesmo tipo de produto ou prestam o mesmo tipo de serviço, né, que vocês, tá? Então, um dos critérios, por exemplo, assim como saber dos meus clientes preço, dos meus concorrentes, eu tenho que saber também o quê? Preço. Então, não pode faltar nos critérios, né, da análise de concorrentes, o preço, por exemplo. Eu posso colocar aqui a minha empresa, XYZ, a empresa concorrente W, né, e a empresa concorrente H. Né? E aí coloco o critério 1 aqui, tiro, né, a palavra critério 1, coloco preço. E aí coloco lá, né, aquele preço que a empresa deseja cobrar pelo seu produto, serviço, e coloca o preço que está sendo cobrado pelos seus concorrentes. Tá? Não importa se, tipo, o preço for maior ou menor do que a nossa. Mas é essa análise que está sendo feita, né? Não é para inventar um preço, não é para colocar concorrentes que têm o mesmo preço, não. São concorrentes que são concorrentes nossos, né? Estão na mesma região, disputam o mesmo tipo de cliente, e eu vou colocar o preço que ele está cobrando, né? De fato. Aí, Então, por exemplo, se o preço preço de um concorrente, desculpa, senhor, se o preço de um concorrente for, por exemplo, maior que o nosso, o outro critério teria que ser melhor do que o nosso, né? Para ficar balanceado, senão não é um concorrente, né? Se o preço é maior que o nosso, algum critério tem que ser mais vantajoso. Sim, sim. Mas aqui eu nem estou pedindo para vocês colocarem bom ou ruim, porque é um exemplo, né, de avaliação de critério, mas não é muito objetivo. Então, estou pedindo para ser mais específico. Por isso que eu estou colocando aqui. Vocês vão escolher o critério preço. Vocês não vão colocar maior, menor, né, bom ou ruim. Vocês vão colocar o preço, tá? O E não valor. precisa necessariamente ser 5 critérios, né? Pode ser menos ou mais. 5. Não menos que 5, não mais do que 5 critérios, tá? Ah, tá bom. Obrigada. Então tá, perguntas importantes aí, e eventualmente surgem, né, quando a gente está fazendo a elaboração, né, da etapa, e se a gente já perguntou em aula, né, esclareceu, ótimo, né, perfeito. Inclusive as perguntas e participação de vocês ajudam muito aos outros colegas, né, que daqui a pouco não se deram conta disso, né, e a gente fez a pergunta, já o outro colega se liga, como se diz, né, quando for fazer também vou ter atenção a isso.
Tá? Então, muito obrigado pelas participações aí. Então, falamos do critério preço, né? Então, vou colocar aí o meu preço e o preço dos concorrentes. Tá? Os demais critérios, né? De novo, o grupo vai definir o que é importante, né, para analisar frente ao concorrente. Uma coisa é preço, outra coisa pode ser localização, outra coisa pode ser forma de pagamento, né? E aí vocês vão estabelecer os critérios importantes, 5 critérios, tá? Não menos, não mais. Mais alguma pergunta aqui, gente? Sobre 3.2, concorrentes? Muito bem. Então, resumidamente, um parágrafo, né? E depois apresenta essa análise dos concorrentes em quadro, tá? 3.3, estudo dos fornecedores. Então, esse aqui também vocês vão ter que pesquisar, fazer um levantamento, né, dos fornecedores que vão, né, fornecer materiais para vocês, e esses materiais vão estar separados em 2 tabelas, tá? Essa aqui é a primeira tabela. Então, na primeira tabela, eu vou ter fornecedores de estrutura para montagem da minha empresa, né? Então, eu vou precisar do aluguel, né, de um espaço. Tá, o aluguel do espaço entra aqui em fornecedores de estrutura? Não, o aluguel vai entrar lá nos custos fixos depois. Então, já para não ter essa confusão, né, e é uma confusão comum aí que os grupos apresentam sempre, né, ao longo dos anos. Então, o aluguel do espaço ou a compra, né, do terreno ou a compra do imóvel não entra nessa tabela, né, como fornecedor de estrutura. O que é o fornecedor de estrutura? É aquilo que vai compor, né, a atividade da empresa dentro, né, do seu espaço físico, tá? Então, para mim atuar, né, para minha empresa acontecer, as coisas, né, existirem, né, a vida operacional da empresa acontecer, essa empresa conseguir vender o seu produto, entrar em contato com o seu cliente, fazer suas entregas, qual é a estrutura física interna da empresa? Eu vou precisar, na área comercial, lá, os computadores para o pessoal trabalhar, eu vou precisar de cadeira, de mesa, vou precisar de ar-condicionado, né? Eu vou precisar de uma estrutura para uma cozinha, por exemplo, se a minha empresa é na área alimentícia, né? Então, eu vou precisar de um fogão industrial. Então, quais são, né, os elementos que vão, né, ser necessários internamente nessa empresa para que ela funcione, produza o seu produto, ou preste o seu serviço, né, ou realize, né, o dia a dia da empresa no contato com os seus clientes, né, na administração dos seus processos, né, dos setores, o que ela vai precisar, tá? Então, primeira tabela, o estudo dos fornecedores, a tabela primeira desse item é elementos de estrutura. Então, atenção, os elementos de estrutura não são aqueles necessários ao estoque de vocês, para vocês fazerem um produto ou venderem um serviço de vocês, né? Tá? Essa é outra tabela, é a tabela de estoque. A primeira tabela aqui do estudo de fornecedores é a tabela que vocês vão apresentar, então, os fornecedores das máquinas, equipamentos, dos móveis, dos utensílios necessários à estrutura interna da empresa. Tá? Claro, gente, não vai entrar aqui, por exemplo, coisas, né, banais, como lâmpada, né, um interruptor, né, a fiação, não. Né? É estrutura para funcionamento operacional, tá? Da mesa, da cadeira, para a pessoa trabalhar, preciso do computador, né, preciso de uma impressora, então é isso, tá? A estrutura principal. Bom, claro, um parágrafo introdutório, né? Estudo dos fornecedores, né? A empresa XYZ apresentará neste tópico, né, os seus fornecedores para a constituição da sua estrutura e também, né, uma tabela de fornecedores para o seu estoque, visando atendimento, né, aos seus clientes. Aí apresenta a primeira tabela, que é a estrutura de fornecedores para elementos internos, onde vocês vão colocar, então, máquinas, equipamentos, móveis e utensílios, tá? O que consta, né, nessa tabela, né, o cabeçalho dela? A ordem, né,
ou seja, a numeração dos itens que vão estar na tabela de fornecedores, de estrutura. A descrição do item, então a minha empresa precisa de um refrigerador, uma estante de madeira, de um micro-ondas, uma mesa de escritório, vou colocar aqui. Vou colocar também uma coluna, né, de itens necessários, quantidade dos itens necessários. Então, a estante de madeira vai precisar de 3, né? A cadeira vai precisar de 7, né? Então, tem que pensar nessa estrutura, claro, né? Tem que ver quantos funcionários vou ter na empresa e, portanto, né, qual vai ser a quantidade de cadeiras, né? Então, tem que ter atenção em relação a isso, né? Porque eu vou colocar lá na minha estrutura que eu vou contratar 10 funcionários, né? E eu não vou ter cadeira, por exemplo, para as pessoas sentar, né? Não está nos fornecedores aqui de estrutura, tá? Então, tem que ter atenção a essas quantidades também. Aqui nesse exemplo, gente, para fornecedor de estrutura, tá? Vocês podem utilizar, né? Empresas, né? Lojas comuns, normais, tá? Sem problema nenhum, tá? Agora, para estoque, depois, a gente vai usar fornecedores institucionais, né? Porque não posso comprar uma matéria-prima que, de repente, vou usar para fazer meu produto num supermercado, porque, né, como empresa, eu não posso estar repassando parte do meu lucro para outra empresa que está me vendendo com lucro. Então, eu tenho que comprar do fornecedor original, né? Então, se eu sou uma padaria, né? Eu não vou no Zafari comprar farinha, né? Porque o Zafari comprou do fornecedor, colocou o lucro dele e vendeu. Como empresa, eu estou perdendo essa fatia no preço, porque eu estou comprando o Zafari, então eu vou comprar do fornecedor de farinha, né? Vou lá na Farinhas, né? Farinhas Dinda, né? E vou comprar de lá, sem o lucro dos Zafari, né? Então, quando eu fizer a tabela de fornecedores para estoque, é o fornecedor da matéria-prima. Não é uma terceira loja que vai me vender. Aí eu estou, né, perdendo dinheiro, né? Então, atenção a isso, tá? Na primeira tabela pode, na segunda tabela não, né? Então, na primeira tabela, sim. Né? Vou comprar um refrigerador, posso comprar na loja Colombo, vou comprar estante de madeira, né? Enfim, posso comprar nessas lojas, né, comuns, tá? Agora, para estoque, não, tá, gente? Para estoque, fornecedor original, tá? Então, montei a primeira tabela, que é de estrutura. Né? Espaço físico interno da empresa, para os funcionários trabalharem, né, as coisas acontecerem. Fechou a tabela com as quantidades, o nome do fornecedor, o valor de cada unidade, né, de cada item. Obviamente, né, se eu comprei 3 cadeiras, né, e o preço de cada uma delas é R$ 199,90, tem que multiplicar e saber o valor total, né, daquelas estantes. Então, 599,70 é o total das 3 estantes. Com a coluna dos totais, né, somadas, eu tenho um total geral. Então, para montar essa estrutura aqui dessa empresa, né, o gasto foi de 22.800. Tá? Não podem esquecer, pessoal, de colocar na última coluna a forma de pagamento. Então, a empresa não vai sair, né, pagando tudo à vista, né? É um absurdo, né? A empresa empenhar o seu capital, né, já pagando tudo à vista. Então, ela vai parcelar esses valores, né, reter dinheiro em caixa para conseguir, né, começar a empresa. Então, ela vai fazer seus parcelados, né? Então, até solicito que vocês aqui distribuam, tá? Para que a gente possa depois, nas próximas etapas, né, montar uma tabela lá importante, lá nas etapas seguintes. Então, você tem que distribuir entre, atenção, à vista, 30 dias, 60 dias e 90 dias de forma de pagamento dos elementos do quadro de fornecedores de estrutura e depois da outra tabela de estoque também, tá? Então, tem que ter à vista, 30, 60 e 90 dias para a gente montar depois, nas próximas etapas, a construção, né, de alguns elementos, tá? Então, alguns itens aqui eu vou colocar, né, pagamento para 60, pagamento para 30, outros à vista, né, outros para 90 dias, tá? Somados, então, deu os 22.800. Abaixo do total geral, eu vou colocar essa distribuição. Como é que ela ficou, tá? À vista, né? Dos elementos que eu estou pagando à vista, quanto é que deu? Os elementos que eu coloquei para 30 dias, somados ali, quanto deu? Para 60 e para 90, a mesma coisa, tá? Então, obrigatoriamente, tem que fazer essa distribuição à vista, 30, 60 e 90, tá? Então, dos 22.800, quanto é que ficou à vista? Quanto ficou para 30, quanto ficou para 60 e quanto ficou para 90 dias.
Isso pode estar em tabela, tá? Abaixo da tabela, fonte 2 pontos, autoria própria, porque vocês que fizeram e montaram a tabela. Em cima, né, na tabela, o número dela, né? Se ela for a tabela número 5 do documento, né, vai colocar lá tabela, 5 e traço, fornecedores, itens adquiridos, e aí são de estrutura, né? Máquinas, equipamentos móveis e utensílios, tá? Segunda tabela do item 3.3. Então, fizeram o parágrafo introdutório, colocaram a primeira tabela de estrutura. Agora, a segunda tabela é de mercadorias, insumos para estoque. Tá? Então, agora são fornecedores. Aí vai ser a próxima tabela na sequência. Se era a anterior à tabela 5, essa será a tabela 6, né? Fornecedores de itens adquiridos, agora para elementos de estoque, né? São mercadorias, insumos, matéria-prima que vocês vão utilizar para a produção daquele produto. Ou então, elementos que vocês vão utilizar para a prestação daquele serviço. Vocês podem pensar, a gente não vai fazer um produto, a gente é uma pet shop, por exemplo. A gente vai atender, né, os donos que vão levar o seu cãozinho lá para enfim, né, receber um banho, um corte, tosse, enfim. Então, o que eu vou colocar aqui se eu sou um prestador de serviço, como, por exemplo, da pet shop, né? Os produtos que eu vou utilizar para prestar aquele serviço, tá? Então, todos os produtos que são para atender os animais, vacinas, medicamentos, né, produtos de higiene, limpeza, enfim, né, ração, por exemplo, né, e outras coisas que a pet shop pode vender, por exemplo, além da prestação de serviço, ela pode vender coleira, entre outras coisas, né, vai relacionar tudo aqui, né, nessa tabela de mercadorias. Eu sou uma padaria, então o que eu vou relacionar aqui? O que eu preciso ter no estoque da padaria, né? Vou relacionar farinha, ovo, leite, então todos os itens que fazem parte, né, do estoque, das coisas que eu vou utilizar para fazer aquele produto ou para prestar aquele serviço, por exemplo, tá? Então, vou colocar lá todos os itens necessários, né? Primeira coluna, né, de ordem, de quantidade de itens, depois todos os itens necessários em estoque, a quantidade de itens que eu vou precisar para o meu estoque, o fornecedor, aí é o fornecedor primário, né? É aquele que vai vender para a minha empresa, né? E aí eu vou colocar depois a minha margem, né? Para fazer o preço de venda dos itens mais adiante. Então, né? Eu não vou comprar, né? A minha mercadoria, né? O meu insumo, matéria-prima, para vender para o meu cliente final de uma outra empresa, loja que revende, né? Vou comprar do fornecedor original, tá? Então, aqui vão o nome dos fornecedores originais, tá? Então, exemplo, né? Vou colocar aqui no exemplo da pet shop, né? Vou colocar aqui um shampoo, né? Canino. Onde é que eu vou buscar o fornecedor, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, o Cobase, né? Que é uma loja que tem aí, né? Que vende esse tipo de produto. Eu vou comprar do fabricante original, lá, fornecedor original daquele shampoo canino, né? Quem é? Vou comprar dele, então é ele que eu vou colocar aqui. Vou colocar a quantidade, vou colocar o preço, né, o valor pesquisado, né? Quanto aquele fornecedor, né, cobra por aquele elemento, tá? O valor unitário, não é o valor de venda, presta atenção, né? Estudo de fornecedores é o valor que vai aqui é o custo de aquisição, ou seja, quanto é que eu paguei para o fornecedor para ter aquilo no meu estoque, né? Ou para ter na minha estrutura. Então, é esse valor que vai aqui, não é o valor de vendas de vocês, né? E não é uma tabela de venda, é uma tabela de fornecedor, então é custo que está indo aqui, tá? Bom, então são 50 unidades, é R$150 cada um, multiplica e tem o valor total. Coloco o prazo de pagamento, também vou ter que distribuir aqui, né, esses elementos entre à vista, 30, 60 e 90 dias. E o prazo de entrega do fornecedor, né, para aquele insumo lá, o fornecedor leva 10 dias, 5 dias, 2 dias, 3 dias para entregar, tá? Soma o valor total, né, e para o estoque, né, neste exemplo aqui, são R$ 59.266,53. Bom, aí depois eu vou ver, né, complementando a tabela, colocar desse valor, quanto ficou à vista, quanto ficou em 30, quanto ficou em 60, quanto ficou em 90 dias, embaixo fonte 2 pontos, autoria própria, tá? Não esqueçam aqui, gente, o valor unitário é o custo de aquisição, não é o valor de venda de vocês, é o custo que vocês, quanto vocês estão desembolsando, quanto estão pagando, tá? Para isso. Então, vai exigir também aqui de vocês, né, um esforço aí de pesquisar, né, esses fornecedores de insumos para o estoque de vocês, tá? Na tabela anterior foi a mesma coisa, tá?
Aqui, ó, quando vocês estão adquirindo, né, é o valor que vocês estão pagando, é o valor de custo, tá? E vai aqui. Então, tanto na primeira tabela quanto na segunda tabela é o valor de custo, né? Quanto é que custou para vocês aquele elemento que está sendo adquirido. Então, fica separado, né, os fornecedores nessas duas tabelas. A primeira, fornecedores de estrutura, depois, a segunda tabela, fornecedores de estoque, tá? Estrutura vai compor a empresa, não é vendido, né? É compor a estrutura da empresa, e a segunda tabela são fornecedores de estoque, ou seja, são elementos que vocês vão elaborar o produto e vão vender, ou vocês vão prestar um serviço que é vendido para o cliente final. Tá? Dúvidas e perguntas com relação ao item 3.3? Ninguém com dúvida no momento? A Vitória mandou tranquilo ali no chat. Tá. Se vocês não manifestam nenhuma dúvida, nenhuma pergunta no momento, vamos adiante, tá? Lembrando sempre, né, pessoal, esses slides aqui são disponibilizados para vocês depois ali no Classroom, né? Na barra atividades, lá no tópico slides das aulas. E o vídeo também, né? Depois que ele é convertido, ele é disponibilizado para vocês também na barra atividades do Classroom, lá no tópico vídeos, né? Aulas ao vivo. Então, esse vídeo estará lá também para vocês reverem, né? Esses tópicos aqui que a gente está trabalhando. A Graciela mandou no chat ali também que, por enquanto, não tem dúvidas. Tranquilo. Na segunda aula dessa etapa 2, né, nós vamos trazer um exemplo, né, da construção da etapa 2. Então, nessa primeira aula da etapa 2, a gente está vendo a estrutura, como fazer ela. Lá na aula da segunda-feira, né, que é a etapa 2 também, nós vamos trazer um modelo, né, de trabalho que foi desenvolvido, né, nessa etapa 2, com erros e acertos, para a gente, né, trabalhar outros elementos na construção, né, assim como a gente fez também em relação à primeira etapa, né. Bom, estudo dos fornecedores. Vocês viram que na primeira tabela, fornecedor de estrutura, e na segunda tabela, fornecedor de estoque, a gente tinha aquela divisão ali, né? À vista 30, 60 e 90. Né? Tanto numa quanto na outra. Essa última tabela que vocês vão colocar ali, né, nesse tópico 3.3, ela vai fazer o somatório, né, desses subtotais. Os subtotais lá da tabela de estrutura, à vista 30, 60 e 90. Os subtotais lá da tabela de estoque, à vista 30, 60 e 90. Vocês vão integrar tudo, somar, né? E vão colocar nessa tabela aqui, né? Então, as compras totais é o total da tabela 1 mais a tabela 2, né? Então, o valor total lá de estrutura mais o valor total de estoque, somado deu aqui, por exemplo, 82.066,53. Aí depois vou pegar da primeira tabela o à vista e da segunda tabela o à vista, somos dois, coloco aqui, faço a mesma coisa para o 30 dias, 60 e 90, então vou ter os totais, né? Nessa tabela aqui é importantíssimo, né, fazer a composição, né, percentual. Quantos por cento, né, daquele total ficou à vista? Quantos por cento ficou daquele total ficou em 30 dias, tá? Vamos fazer uma regrinha de 3 aqui para descobrir os percentuais, tá? Essa tabela, ela vai ser importantíssima para a etapa posterior, né? Quando vocês forem fazer lá as etapas, né, financeira e contábil, né? Até ficou alerta aqui, né? Esses valores vão ser lançados depois lá no fluxo de caixa, nas saídas. Então, a gente for fazer fluxo de caixa lá na parte financeira, vai precisar dessa tabelinha aqui, né? Que é a última tabelinha do 3.3, tá? Então, 3.3, tabela de estrutura, total, os subtotais divididos em à vista 30, 60 e 90. Segunda tabela do 3.3, tabela de estoque. O total e os subtotais lá, à vista 30, 60 e 90. Integra os dois, né? E faz essa tabela final aqui no item 3.3. Que vai ser importantíssima lá para a etapa financeira. Não esqueçam, gente, ao colocar essa tabela, o que está faltando aqui?
Ah, isso aqui é uma tabela, é um quadro, identificar o que que é. É tabela ou é quadro, coloca aqui. Né? Número, na sequência, traço o título, né? Tabela totalizadora do estudo dos fornecedores, apresenta a tabela, embaixo, fonte 2 pontos, quem é que fez a tabela, elaborou, foram os autores, né? Então vai, fonte 2 pontos, autoria própria. Tá? Muito bem, gente. E encerramos aqui as orientações, né, para a construção desta etapa, etapa 2. Tá? A gente vai fazer um intervalo, né, conforme o nosso combinado. Na volta do intervalo, a gente faz a chamada, que é um ao vivo, né, online aqui. E depois da chamada, vocês estão prontos, né, para trabalhar com os grupos, né, com os grupos de vocês, para construir essa etapa 2, tá? Já começa a construção, divisão de tarefas, começam a fazer e já ter ali a dificuldade, as dúvidas que possam vir a surgir. E a gente permanece conectado aqui, né, até o meio-dia, para atender essas dúvidas dos grupos, né, na construção dessa etapa 2. Começando hoje, né? Então, amanhã, final de semana, vocês vão continuar essa construção. Lá na segunda-feira, né, ainda é a etapa 2, onde a gente tem a segunda aula da etapa 2. E aí vocês podem trazer, né, mais dúvidas que possam surgir ao longo desse processo, né. Lá na segunda-feira a gente também vai ter essa mesma divisão, primeira parte, né, sobre a etapa, que vai ser num outro formato, né, apresentando um trabalho que teve acertos e erros na construção da etapa. Segunda metade da aula, reunião dos grupos. Tá? Então, o formato já é conhecido, né? A dinâmica das aulas também. Tá? Posso fazer um intervalo, então, gente? Uhum. Fazer alguma pergunta? Tá todo mundo tranquilo? Então, vamos fazer um intervalo de 15 minutos. Nosso intervalinho. Às 10h30, retornamos às 10h45. Após o intervalo, primeira coisa, a nossa chamada. E depois, reunião dos grupos. Muito bem, gente. Então, intervalinho para tomar um café, tomar uma água, né, comer alguma coisa, tá? Retornamos ali às 10h45 com a nossa chamada. Eu fecho aqui o microfone, tá? E a câmera. 10h45 habilito de novo e a gente continua. Até daqui a pouco, gente.